A informação, então, do Bruno Andrade, então, que existe essa questão, só que, poxa, 25 milhões de euros. E aí é curioso, né, que o Bruno Andrade fala assim, é um valor aceitável para o futebol brasileiro. Muito bom jogador. Sou muito fã do futebol do Wendel. Eu fico imaginando, assim, a questão de opinião e análise ali, aonde o Wendel se encaixaria nesse time do Palmeiras. Porque quando a gente pensa no time ideal, o Marlon Freitas já está adaptado ali no meio, o Andreas também no lado... Família Palmeiras, Palmeiras se preparando para enfrentar o Botafogo, né, amanhã. Um jogo aí importantíssimo, um jogo decisivo para o Palmeiras se manter na ponta do Campeonato Brasileiro, né? Quando eu digo na ponta, ali na cola do São Paulo. Mas, pessoal, para aqueles que acham que o Palmeiras está morno nas negociações, para aqueles que acham que o Palmeiras acalmou as negociações, aí é que você se engana, né? Muita repercussão sobre uma possível contratação aí do jogador, o Wendel, né? Do Zenit. Jogador que é o principal jogador do clube, é o principal jogador, eles... sem sombra de dúvida, sabe que se o Wendel vir para o Palmeiras vai estar contratando um grande jogador, né? Palmeiras que recentemente demonstrou interesse também por Nino, né? Também se fala muito aí na questão de Barbosa do Botafogo. Será, pessoal? Do Botafogo eu não duvido nada. Inclusive tá para estourar outro transfer ban. O Botafogo aí vai sofrer, né? Então, vindo do Botafogo, eu não duvido nada. O Botafogo pode sim facilitar. Então, tem essa questão aí de Wendel. Uma coisa é certa, pessoal. É um grande jogador. Não é à toa que o Zenit quer dificultar as negociações. Por quê? Porque é o principal jogador do time deles, né? Eles não vão querer liberar a qualquer custo, né? E as informações que chegam deixam o torcedor do Palmeiras animado, né? Eu sei que muitos vão dizer, mas Marlon Freitas chegou naquela posição. Talvez ele seja aquele 5. Talvez ele possa jogar nessa posição com o torcedor do Palmeiras. Abel Ferreira, né, inclusive a imprensa, tanto destaca. Uma coisa é certa. O Palmeiras está montando o elenco, pessoal, para ser campeão. E precisa de jogadores qualificados. Precisa de jogadores rodados, jogadores tarimbados, jogadores que na hora decisiva não trema. Jogadores que não vai sentir a pressão, vai chegar, vai vestir a camisa. É desse tipo de jogador que o Palmeiras precisa. Mas vamos trazer uma aposta. Nada impede você trazer uma aposta, mas desde que no seu elenco você tenha jogadores qualificados para suprir uma possível... Aquela aposta não deu certo. Tem um jogador ali que dá certo, né? Tem um jogador que não vai tremer na hora dos jogos decisivos, né? Tomara que realmente se aprofunda essa negociação, tomara que realmente venha. Como eu disse, é um jogador que é o principal jogador do Zenit. Com certeza vão fazer jogo duro, né? Mas o Palmeiras, pessoal, está se movimentando aí para se reforçar cada vez mais no seu elenco, né? Pois vamos aqui, pessoal, reagir o vídeo deixando nossa opinião. Crédito do vídeo vai para o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver o que eles falaram sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Vamos lá, Bruno Andrade. O Wendel tem essa história? Vamos lá, assim que mandaram a pergunta no chat, eu aqui no meu web WhatsApp aberto, mandei a seguinte mensagem, fala 3 pontinhos, não vou dizer o nome da fonte. Tudo bem? Wendel, do Zenit no Palmeiras, faz sentido ou o caminho continua a Itália? Não custa lembrar, a Itália tem muito interesse, clubes italianos têm interesse na contratação do Wendel, eu explico logo depois o contexto. Então a pergunta foi essa, a resposta foi... Os 2 caminhos fazem sentido. E aí eu faço a réplica. Mas o Palmeiras procurou, o Palmeiras quer? E a resposta foi, não foram firmes como foram no Nino, mas tem interesse. Parou por aí. Ou seja, tem mais respostas aqui, não faz sentido eu colocá-las agora, mas claramente dando a entender aqui, claramente, explicitamente, que o Palmeiras tem interesse no jogador. Não existe negociação, tampouco oferta, até porque o valor é alto, e aqui vai o contexto que eu prometi. O Wendel, na temporada passada, por muito pouco não foi para o Botafogo. E ele queria. O Zenit que fechou as portas, o Botafogo também teve ali uma confusão interna. E a promessa foi, Wendel, para você permanecer aqui e eu te liberar com mais facilidade na próxima temporada, no caso 26, 27, meio do ano aí no Brasil, a multa rescisória sua vai ser reduzida, até para ficar mais fácil para uma eventual negociação.
Hoje a multa rescisória do Wendel, 25 milhões de euros, que é um preço aceitável dentro do futebol brasileiro, enfim, para Cruzeiro, para Palmeiras, para Flamengo, clubes que têm pago quantias mais ou menos nessa linha. Mas o futebol italiano continua interessado. O Palmeiras, então, a gente pode ir na linha do monitora, tem interesse, vai esperar, então, o fim da temporada europeia para tentar um movimento. Lembrando que o Palmeiras vê com bons olhos reforçar o meio-campo pensando a longo prazo. Então, a resposta basicamente é essa. Não, o Palmeiras não foi forte no Wendel como foi forte no Nino, que continua como prioridade para o meio do ano, mas é um nome muito bem equacionado dentro do Palmeiras e o valor é esse. 25 milhões de euros, mais ou menos 150 milhões de reais na cotação atual. Então é a chamada sondagem, é isso, Bruno? Sim, sondagem, acompanhamento, monitoramento e interesse. A gente pode falar em interesse, eu confio na pessoa com quem eu falei, que é uma pessoa que tem feito muitos negócios no Zenit nos últimos meses, para não dizer praticamente todos envolvendo jogadores brasileiros ou sul-americanos no geral. Então é isso. É um nome que agrada ao Palmeiras. Repito, não... Excelente jogador e pelos valores que foi citado aí, pessoal, eu acho que não é nada absurdo, né? 25 milhões de euros, né? Claro, a multa é 25, mas vamos ser bem realistas. Talvez se o Palmeiras chegar com 20 milhões de euros, o Wendel já esteja no Palmeiras. Quem sabe aí no meio da temporada, né? Seria fantástico. Tem negociação, não tem oferta, é uma situação para ser equacionada de forma mais significativa no fim da temporada, porque o Wendel é o principal jogador do Zenit. O Luiz Henrique foi chamado para a seleção, há o Pedrinho ex-Corinthians, mas o que me dizem frequentemente é que o Wendel é o dono do meio-campo e do time do Zenit que busca o título russo. Então, a informação então do Bruno Andrade, então, que existe essa questão, só que, poxa, 25 milhões de euros. E aí é curioso, né, que o Bruno Andrade fala assim, é um valor aceitável para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro chegou nesse nível, né? Depois de Gerson, né? Paquetá, Vitor Roque, Arias, a gente está falando em 25 milhões, que é um valor que os clubes têm até gasto para contratar. Só me causa... O Wendel é muito bom jogador. Sou muito fã do futebol do Wendel. Eu fico imaginando, assim, a questão de opinião e análise ali, aonde o Wendel se encaixaria nesse time do Palmeiras. Porque quando a gente pensa no time ideal, o Marlon Freitas já está adaptado ali no meio, o Andreas também do lado dele, aonde ele é mais um volante, ele não é um camisa 8, não, mas camisa 10. Porque assim, eu vou pensar com a cabeça do Abel, tá? Vai. Não, ele é um 8 também. Ele também é um 8. Ele é um 6, um 8 que às vezes faz de 10 ainda. Ele é um jogador polivalente. A cabeça do Abel Ferreira, assim, para essa contratação, seja o Wendel, seja Danilo, como o Palmeiras tentou e tal, e mais um zagueiro, no caso, tá agora... A questão do zagueiro é urgente, né, Hernan? Nino, o Abel pensa num elenco parrudo para a temporada. Então, assim, entendo o Felipe falando, onde é que vai encaixar e tal? Vai encaixar. Até porque a temporada é longa, pessoal. A temporada vai exigir muito desse elenco do Palmeiras, né? Então, você tem um elenco qualificado, isso aí ele qualifica para as competições. Sai um jogador, entra outro qualificado, né? E outra coisa, não é sai um jogador... que tá bem e vai entrar um garoto. Não, vai entrar outro jogador do mesmo nível, né? Onde tiver que encaixar, porque você tem um Libertadores, você tem Copa do Brasil, você tem Brasileiro, e o que eu tô falando, assim, ontem eu trouxe a notícia aqui, aliás, repercutiu bastante na comunidade palmeirense, essa questão do tanque vazio. Fisicamente, o Palmeiras está com o tanque vazio e o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras tem avisado constantemente a comissão técnica. A comissão técnica sabe que tem que estacionar alguns jogadores na garagem. Aliás, vamos olhar o copo meio cheio, meio vazio? Vamos olhar meio cheio? Vai. O fato de você não ter o Andreas na seleção e nem o Vitor Roque, você vai recuperar 2 jogadores. São 2 que vão descansar, é outros que estavam com o tanque bem quase vazio. O Vitor Roque estava entrando quase na reserva. Já estava na reserva. E o André saiu muito cansado do jogo de domingo. Não, o Vitor Roque teve pane seca já, e o Andreas estava na reserva. O que eu soube, e o Vitor Roque estava lá no domingo, assistindo o jogo, e o Vitor Roque estava, assim, ele tomou muita pancada no jogo do São Paulo, pancada no jogo final com campo pesado em Novo Horizonte, e depois teve aquele jogo contra o Vasco, né, na sequência. Então, assim, fisicamente deu uma baixada. Essa
Eu acho que o problema de Vitor Roque, pessoal, é só fisicamente, né? Não é nenhuma lesão, né? Mas fisicamente ele foi exigido muito, né? Jogo com campo encharcado. Então isso aí é muita pancada, mas principalmente a parte física, né? A FIFA vai ser boa para você recuperar pelo menos 2 jogadores, que são 2 pilares do time, Vitor Roque e o Andreas. É olhar o copo meio cheio, né? Óbvio que o Andreas queria estar na seleção. Ficou frustrado, inclusive. Claro, Vitor. Óbvio que o Vitor Roque também queria estar, ficou frustrado. Mas existe um lado positivo ali pro clube e por isso você fala, onde é que vai encaixar? Aí é com o Abel, ele é muito bem pago para isso. Mas você ter um elenco parrudo e você ter um elenco com opções é o que o Palmeiras quer. Fala. Pois é, pessoal, a mídia repercutindo aí como é que esse Palmeiras de 2026 vem e repercutindo aí as possíveis chegadas e contratações, sondagens, né? O Palmeiras é sempre aquele time que tá no mercado, né? O Palmeiras é aquele time que não deixa a poeira baixar. Tá no mercado, tá monitorando zagueiro, tá monitorando volante. E outra coisa, o Palmeiras sabe que a filosofia de contratações mudou, pessoal. Porque o Palmeiras vai trazer uma aposta que pode ser revendida no futuro. Não. Isso aí a gente já viu que foi poucos que deram certo, né? E para você chegar forte nas competições, você precisa trazer jogadores já com um currículo, podemos dizer assim, né? Você tem que trazer jogadores que realmente chegue, tome conta da posição, que jogue, que não sinta a responsabilidade, que vista a camisa e não trema. A verdade é essa, né? E não adianta você trazer um jogador que o jogador vai ser um ponto de interrogação. Ponto de interrogação a gente tem vários, principalmente na base. Então, está se especulando aí, né? A questão aí de Wendel. Se especula também no meio do ano questão de Nino. E também se especula a questão de Barbosa, né? Jogador do Botafogo. Vale lembrar que eu vejo muita gente dizendo: bom, o Botafogo não vai negociar jogador com o Palmeiras. Não sei, pessoal. O Botafogo vai sofrer outro transfer ban, questão de Almada, né? Vive uma situação financeira complicada. Vão ter que se desfazer de alguns jogadores. E a tendência é que ele negocie alguns dos seus jogadores, né? Não sei se Barbosa vai vir, mas tem esse zum, né? Questão de Nino, praticamente eu dou quase como certo essa contratação de Nino aí no meio do ano. Mas é assim, caso o Palmeiras perceba que essa contratação de Nino vai melar, eu acho que o Palmeiras vai forte aí na tentativa de contratação aí do zagueiro Barbosa. Eu acho que sim. Agora a questão aí de Wendel, os valores para o futebol brasileiro hoje são bastante acessíveis, a realidade é essa. 25 milhões de euros a multa. Então, claro que se o Palmeiras chegar lá e negociar por 20, eu não vejo nenhum empecilho. Mas 20 milhões de euros é muita grana? É muita grana, pessoal. É muita grana. Só que o Palmeiras hoje se dá o luxo de negociar e trazer jogadores até mais caros, né? João Arias, Vitor Roque. São 2 exemplos, né? É um jogador que eu concordo aí com o que a galera falou. Para mim, ele pode jogar em 3 posições. 5, 8 e 10. 5, 8 e 10, pessoal. Ele é aquele volante que sabe jogar. É o volante que aparece. É o volante que cria. É o volante que pisa na área. É o volante que faz gol. Então, sem sombra de dúvida, é como a Bel diz, né? Para trazer jogador de qualidade, não precisa, né? Não precisa do aval dele, né? Quando você quer trazer um jogador de qualidade, realmente não precisa de aval de ninguém, né? Agora é esperar. Será que realmente o Zenit vai estar disposto a vendê-lo? Como a imprensa aí destacou, é o principal jogador do time, né, atualmente, né? É o jogador que é capitão, se eu não me engano, ele é capitão da equipe, tudo passa por ele. Então, claro que, inclusive, o ano passado ele demonstrou interesse de voltar ao futebol brasileiro, né? Na ocasião, ia voltar até para o Botafogo. Por questão de detalhes, ele não voltou para o Botafogo, questão de detalhe, continuou lá no Zenit. Mas talvez agora ele enxergue que seja a hora de voltar para o futebol brasileiro. E se ele quer voltar para o futebol brasileiro e quer voltar para o Palmeiras,
excelente contratação. Não tem muito o que discutir. É chegar e vestir a camisa. Ah, mas quem Abel vai tirar? Quem Abel... Pessoal, isso é problema para o treinador, né? E olhe, vamos ser bem realistas, é um problema que todo treinador quer. É um problema que todo treinador queria ter no seu elenco. É jogadores de qualidade e você não saber quem colocar, né? Porque mesmo que você escale o que seja errado, por exemplo, o Wendel, vamos lá, o Wendel e Andreas Pereira. Palmeiras vai escolher o Wendel ou Andreas Pereira. Vai lá que ele bota o Wendel. Talvez vai aparecer muitos. Ah, ele errou. Não era para ter colocado o Wendel, Andreas Pereira. Ele errou, né? Mas, pessoal, o Wendel é jogador de qualidade. Mesmo talvez se ele errando, o cara vai responder, o cara vai jogar bem. Diferente quando você tem um cara bem abaixo nível e você coloca para jogar, né? Aí dificilmente aquele cara vai corresponder. Mas o Wendel é um jogador que eu acho que Abel, quando falou o nome de Wendel, ele deu um sorriso de ponta a ponta porque é um jogador de qualidade, né? É um jogador que ele sabe que vai chegar no Palmeiras e vai brigar por posição. Não é só uma posição, são 3. Palmeiras que pega aí o Botafogo, né? Palmeiras que pega o Botafogo, a gente espera aí mais uma bela atuação do Palmeiras, né? Que faça um bom jogo. Acho que o torcedor do Palmeiras está esperando aquele jogo para tirar aquela zica, né? Aquela zica não de resultado, mas sim de desempenho, né? 3-0, jogando bem, os caras jogando leve. Flaco Lopes, Vitor Roque, Andreas Pereira, né? Se fala muito aí que o elenco do Palmeiras está cansado, né? A gente até entende, né? Esses últimos dias aí teve o desgaste, muitos jogos. Felizmente a gente sabe que o futebol brasileiro é assim. A gente sabe que até o final, e principalmente, pessoal, ano de Copa do Mundo, né? Ano de Copa do Mundo. Começou mais cedo e vai terminar e os jogos vai ser uma competição que eu posso aqui afirmar a você. Quem tiver o melhor elenco vai ser campeão. Quem tiver um elenco mais qualificado vai ser campeão. E o Palmeiras tem um desses melhores elencos, né? A gente sempre diz aqui que o Palmeiras tem o melhor elenco. E ainda tá no mercado, né? Nino, é Barbosa, é Wendel, é Danilo. É possível que não saia mais uma contratação aí. Vamos aguardar que tudo vai dar certo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Avante News e até a próxima, pessoal.